Ok, irmãos, vamos continuar nossas aulas de fluxograma e nós estamos estudando aqui a parte da metodologia para fazer um fluxograma, que é a parte da produção. Primeira parte é a observação, nós já tratamos sobre isso, e então nas aulas passadas nós começamos a tratar sobre como você agora então produz o seu fluxograma. E só para lembrar a você, os princípios básicos da produção do fluxograma, em primeiro lugar, você expressa a relação entre as orações com espaçamentos. Então, essa é a técnica básica do fluxograma, essa é a essência do fluxograma. Você vai expressar a relação entre as orações fazendo espaçamentos, apertando ali a sua tecla Tab, ok? O que vai expressar que uma oração está relacionada com outra oração é o espaçamento entre elas. Então, uma subordinação, ela é expressa por um espaçamento. Então, se você tem uma oração e a outra oração é subordinada a ela, essa outra oração vai receber um espaçamento em comparação com a primeira oração. Já a coordenação entre orações é expressa sem espaçamento. Orações que acrescentam informação umas às outras, elas não recebem espaçamento entre si, mas elas são colocadas em paralelo sem espaçamentos. E orações que são subordinadas à oração principal, mas que são paralelas entre si, permanecem na mesma linha. Então, se você tem uma oração principal e uma oração e várias orações subordinadas, mas que essas orações subordinadas, elas todas são subordinadas à mesma oração principal e entre si elas estão acrescentando informação umas com as outras, elas ficam em paralelo, ok? A oração principal sempre permanece sem espaçamento. A marca que aquela oração é a principal do parágrafo é que ela fica no comecinho, sem espaçamento, você nunca dá espaçamento na oração principal. E também você pode marcar a relação entre as orações com setas, isso é opcional, mas é indicado, ok? Então, por vezes, você vai ter na mesma linha, no mesmo espaçamento, orações em que algumas se referem a uma oração anterior e outras se referem a uma oração posterior. Por isso que é bom você marcar a relação entre as orações com setas. E também, em cada linha, você deixa os elementos essenciais, como sujeito, verbo e predicado, ok? Então, nós vimos aqui alguns exemplos práticos dessas dicas aqui, dessas orientações sobre como produzir um fluxograma. E o que nós vamos fazer então nessa aula? Nós vamos continuar ainda nesse ponto da produção, porém eu quero agora tratar com vocês de outros pequenos, mas importantíssimos aspectos na produção de um fluxograma, certo? São aspectos que vão lhe ajudar a deixar o seu fluxograma organizado e pronto para o terceiro passo do fluxograma, que é o passo da análise, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando em uma oração ocorre mais de um elemento essencial, ou sujeito, ou verbo, ou objeto, você deve colocá-los em paralelo. Por exemplo, imagina que eu digo: eu e minha esposa saímos para passear. Então, você tem aí mais de um sujeito. Você, então, vai fazer o seguinte, você vai deixar eles em paralelo no mesmo nível dentro do fluxograma. Então, você vai colocar eu e minha esposa logo abaixo, bem em paralelo, e então a continuação da oração. Ou então, imagine que você diga: eu comi e bebi água. Então, você coloca eu comi e logo abaixo do comi e bebi, e então o objeto água. Ou então, se você disser
eu comi arroz e feijão. Então você coloca eu comi arroz e logo abaixo do arroz você coloca o feijão. Então eu tenho aqui alguns exemplos bíblicos de como isso funciona, ok? Então aqui você tem um exemplo com sujeitos paralelos, quando você tem mais de um sujeito dentro da oração. Então veja que está dito aqui, esconderam-se da presença do Senhor o homem e sua mulher. Então note que o homem e sua mulher está no final da oração, ok? Mas ainda assim você coloca eles aqui em paralelo, o homem e sua mulher, ok? Então, essa é a ideia. Agora, imagine que os sujeitos aparecessem bem aqui, bem no meio da frase. Você ainda assim colocaria em paralelo. Imagine que eu diga, esconderam-se da presença e da glória do Senhor. Então, eu colocaria um tracinho aqui e colocaria embaixo e da glória. Ok? Então, não importa o lugar onde apareça dentro da oração. Você sempre vai deixar em paralelo. Aqui você dá um Enter, deixa em paralelo, certo? E marca esse paralelo com uma barra. Então, eu ainda não comentei com vocês, mas vocês já perceberam que a melhor forma de você marcar um paralelo é com uma barra. Essa barra é aquilo que indica que esses dois elementos são paralelos. Então, isso daqui vai lhe ajudar na hora da sua análise, ok? Então, se tem dois sujeitos paralelos, não importa o lugar em que eles estejam na frase, você deixa em paralelo aqui e marca com uma barra. Ou então, olha agora um exemplo com verbos paralelos. Então, a mulher veio, prostrou-se e declarou-lhe, ok? Então, você tem três verbos aqui dentro de uma oração. A mulher veio, prostrou-se e declarou-lhe. Então, você deixa em paralelo e marca este paralelo com uma barra, ok? Agora, um exemplo com objetos paralelos. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor. Então, você só tem um sujeito, que é nós, desde que nós, um verbo que é ouvimos, e você tem, então, dois objetos, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor. Então, você deixa esses dois elementos aqui em paralelo e marca este paralelo com uma barra. Mais uma vez, por que você deve fazer isso? Porque isso vai lhe ajudar lá no passo da análise. Quando você for analisar o seu fluxograma, você precisa ter os elementos visualmente acessíveis. Então, você precisa estar ali marcado visualmente que aquela oração tem dois sujeitos, aquela oração tem três verbos, aquela oração tem dois objetos. Porque isso é o essencial, isso é o mais importante dentro de um fluxograma. Quando, por exemplo, uma oração tem três verbos, isso pode se tornar, por exemplo, uma oração que fale de três atitudes, de três maneiras, ok? E isso você vai definir lá na análise do seu fluxograma. Então, você marca sempre os paralelos, deixando exatamente, você marca sempre quando tem mais de um elemento, ou sujeito, ou verbo, ou objeto, deixando eles em paralelos e colocando uma barra, fazendo então que aquilo fique visualmente perceptível dentro do seu fluxograma, certo? Então essa é uma importantíssima dica na confecção do seu fluxograma. Outra dica, sempre que houver um discurso direto após dois pontos ou um discurso indireto, haverá subordinação e você marca isso com um espaçamento. Por exemplo, imagina que você tem uma oração, a sua mãe disse,
venha para casa. Então você tem aqui um discurso direto depois de 2 pontos. Os 2 pontos marca qual vai ser o discurso da sua mãe. Sempre que tiver 2 pontos, o que vier depois recebe um espaçamento em relação à oração anterior. Sua mãe disse, venha para casa. Então imagina que eu escrevo aqui, a sua mãe disse, venha para casa e lave o rosto, digamos assim. Então, como estão em paralelo, estão adicionando informação ao outro, você tem 2 orações em paralelos e são paralelos, são então subordinadas à primeira oração. Sua mãe disse, ok? Então, sua mãe disse, venha para casa e lave o rosto. Isso então é uma oração subordinada, ok? Agora imagine que eu digo o seguinte, sua mãe disse que você deveria vir para casa. Agora você tem um discurso indireto. Eu não estou narrando o que a mãe disse, eu estou interpretando. Então, sua mãe disse que você deveria vir para casa. Também é subordinado, ok? Então, isso aqui é muito importante, especialmente nas narrativas, certo, irmãos? Sempre que você estiver fazendo um fluxograma, especialmente em narrativas, você sempre coloca ali subordinado aquilo que vem depois de 2 pontos e aquilo que é um discurso indireto, ok? Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, ele não vai dizer, não vai usar um 2 pontos ali. Bem-aventurado o homem, 2 pontos. No que não anda, não. Ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda. Então, ali já é uma subordinação, ok? E em terceiro lugar, quando houver uma oração ou frase separando os elementos essenciais de uma oração, marque esta separação com 3 pontos. Então, o que fazer quando você tem uma ou mais oração, ou mais de uma oração, separando elementos essenciais dentro de uma oração? Você pode fazer de 2 formas, ok? Então, aqui você tem um exemplo. Imagine que eu tenho a seguinte oração. Eu, que sou pai, que sou cristão e sou cidadão, não aprovo isto. Então, note aqui que o sujeito eu e o restante da oração não aprovo isto estão separados por 3 orações. Que sou pai, que sou cristão, aqui é 2, e sou cidadão. Você tem 3 orações separando o sujeito do predicado. Como é que você configura isso dentro de um fluxograma? Você tem 2 formas. A primeira forma é pegando o elemento que está afastado, no caso, não aprovo isto, e trazendo para a mesma linha do elemento inicial, no caso eu, e marcando isso com 3 pontos. Então, os 3 pontos é o que vão marcar, é o que vai marcar que essas 2 orações originalmente não estavam na mesma linha e que, portanto, as 3 outras orações estavam entre elas, que sou pai, que sou cristão e sou cidadão. Então, os 3 pontos marcam que essas 2 partes aqui, o eu não aprovo isso, estavam em linhas diferentes, mas você foi quem trouxe para deixar na mesma linha. A segunda forma, que é uma forma que eu particularmente prefiro por questões de organização, na verdade nem por organização, mas por questões de ideia, de ser mais perceptível a ideia, de manter melhor o fluxo do raciocínio do autor. Você faz o seguinte, você deixa os 2 elementos nas linhas em que eles originalmente estão, ok? Eu não aprovo isso e você coloca um 3 pontos depois do eu,
Três pontos depois do não aprovo isto, deixa os dois aqui no mesmo nível, certo? Mostrando então que essa parte aqui é uma continuação dessa. Eu não aprovo isso. E entre essas duas partes, você então tem as três orações. E a setinha é ligada para cima porque essas três orações estão modificando, estão me falando algo a respeito do eu. Eu que sou pai, que sou cristão e sou cidadão. Agora, se essas três orações aqui estivessem me falando algo sobre o não aprovar, eu não aprovo isso. Imagine que você tivesse orações aqui me falando algo, me explicando algo sobre o não aprovar, ok? Então imagine que estivesse assim: eu que sou pai, que sou cristão e sou cidadão, imediatamente e claramente não aprovo isto. Então, o imediatamente e claramente estariam modificando o não aprovo isto. E a setinha, então, estaria voltado para baixo. Então, eu creio que aqui mantém melhor o fluxo do raciocínio do autor, ok? Eu, que sou pai, sou cidadão e sou cristão, não aprovo isto. Então, os três pontos é o que marca que os dois elementos deveriam estar juntos, mas estão separados por orações. Eu tenho um outro exemplo aqui, que eu retirei da apostila do meu professor, em que ele, então, está tratando do texto de Gênesis 3, esconderam-se, certo? O texto começa dizendo: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, aí vem a oração principal. Esconderam-se, e aí no texto de Gênesis você tem aqui entre o esconderam-se o homem e sua mulher as seguintes expressões: da presença do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Então ele juntou o homem e sua mulher, que estava logo depois aqui de jardim, certo? Ou logo depois de da presença do Senhor Deus, ele trouxe para a mesma linha. Esconderam-se o homem e sua mulher, ok? E é interessante, e eu até sugiro que você faça isso, que você marque aqui com 3 pontos também, antes e depois, quando você sabe que essa partezinha aqui estava nesse lugar. Então, você está deslocando algo que estava nessa linha para cá, ok? Então, esses 3 pontos, esse aqui e esse aqui, estão marcando que você retirou o da presença do Senhor do meio de duas orações, ou de duas partes essenciais de uma oração, e colocou em outro nível, porque você quis destacar o da presença do Senhor, ok? Então, nós vamos ainda fazer muitos exercícios, e aqui já dá para você perceber que muitas vezes, quando você tem entre o sujeito e o predicado, você tem uma outra cláusula, uma outra frase dentro de vírgulas, mas que é muito importante, você pode destacar essa cláusula e colocar em outra linha subordinada e marcar isso com 3 pontos. Os 3 pontos antes e depois servem para destacar que você retirou aquilo, certo? Dentre duas partes essenciais de uma oração. Então, nós vamos ainda trabalhar isso melhor, ok? Então, vamos aqui para alguns exemplos do que a gente viu aqui nessa aula. Em primeiro lugar, o uso dos 2 pontos. Respondeu-lhes Jesus. 2 pontos. Veja aqui. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, você tem, como eu disse a vocês, isso é muito comum em narrativa. Você tem aqui 2 pontos, o que vem depois fica em paralelo, ok?
Agora, por que que esses dois estão paralelos? Porque um acrescenta informação ao outro. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ok? Então, quando tiver 2 pontos, faça assim. Agora, se estivesse dizendo o seguinte, e Jesus lhes respondeu que não deveria ser até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A mesma coisa, ok? Discurso indireto também recebe subordinação. Um outro exemplo agora, um exemplo de uma lista. Quando você tem mais de um elemento essencial em uma oração. Bem-aventurado o homem. Então veja aqui qual é o sujeito. O sujeito é o homem. O verbo, então, você tem vários verbos, mas aqui o homem ele é bem-aventurado. O texto está querendo me dizer que bem-aventurado é o homem que. Aí você tem vários verbos. Não anda, não se detém, nem se assenta. Então você tem 3 verbos aqui que não anda, não se detém, nem se assenta. Os 3 então devem ficar em paralelos, ok? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu poderia colocar o que bem aqui, sem problema nenhum, ok? E então tudo ficaria paralelo aqui logo depois do que? Bem-aventurado o homem que... Então os 3 textos, os 3 orações em paralelos aqui. Só que eu quis destacar o que? Ok? Bem-aventurado o homem que. Então, os 3 verbos em lista devem ficar em paralelo. E por fim, vamos a mais um exemplo. Agora, um outro exemplo de um caso como este, em que uma oração ela é interrompida. Então, em Marcos capítulo 5, versículo 30, diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Então, note que entre o sujeito e o predicado, Jesus perguntou, o sujeito e o verbo, você tem aqui uma vírgula que vai marcar que existe uma interrupção entre o Jesus e o perguntou, e, portanto, você tem 2 orações, reconhecendo e virando-se, e depois do reconhecendo você tem uma outra oração explicando algo que dele saíra poder, mas você tem essas 2 orações paralelas que primeiro Jesus, reconhecendo que saiu o poder dele e virando-se no meio da multidão, perguntou. Então eu deixo Jesus e o perguntou no mesmo nível, coloco 3 pontos aqui e uma aqui para indicar que essa partezinha é continuação da partezinha Jesus. Jesus perguntou. E como tem 2 pontos aqui, a próxima é subordinada. Quem me tocou nas vestes? E note que bem aqui eu coloquei uma seta para cima. Por que eu coloquei para cima? Porque essas 2 orações aqui estão me indicando que Jesus, reconhecendo e virando, perguntou, ok? Agora, nesse caso, eu poderia colocar para baixo também, ok? Porque tanto reconhecer quanto virando também estão me explicando algo sobre o perguntou. Jesus perguntou reconhecendo e virando, ok? Talvez fosse até melhor colocar para baixo. Agora, se tivesse Jesus, que era o Messias, o Filho do Deus vivo, perguntou, então, virado, a setinha voltada para cima me indica que aquelas 2 orações estariam me falando mais sobre Jesus, ok? Então, nesse caso aqui, pode ser para cima, mas talvez fosse até melhor se fosse virado, a setinha fosse virada para baixo, indicando algo a respeito do perguntou, certo? E para finalizar essa aula, eu quero deixar um exercício para vocês. Na próxima aula, nós vamos começar a aula trabalhando esse exercício. Esse texto é um texto de prato cheio para fazer um fluxograma. Ele é um texto ótimo para você praticar vários elementos do fluxograma, que é o texto de Marcos 5, 25 a 27.
Aconteceu que certa mulher... Então, eu vou começar dando essa dica para vocês, certo? Então, você tem aqui o sujeito, certa mulher. Aconteceu que certa mulher, e agora preste atenção onde está o predicado, tocou-lhe a veste. Aconteceu que certa mulher tocou-lhe a veste. Olha só o que tem entre as duas partes. Certa mulher tocou-lhe a veste. Você tem muita coisa entre elas. Então, esse aqui vai ser a sua prática dessa aula. Você deve, então, fazer esse exercício. Faça o fluxograma desse texto, ok? Então, primeiro passo é a observação. Você vai separar as orações em linhas. Separe as orações em linhas. Deixem todas alinhadas com esse aconteceu que. Ok? Então, deixe todas aqui nessa linha aqui. Então, deixe cada um na sua linha, desculpe, mas todas no mesmo nível. Separe as orações. Então, vá observando a relação entre as orações e já vá produzindo o fluxograma, ok? Dando os espaçamentos devidos. E na aula que vem, nós vamos começar a aula que vem fazendo o fluxograma dessa passagem e você poderá, então, corrigir o seu fluxograma. Então, na aula que vem eu vou fazer esse e outros fluxogramas praticando o que nós vimos nessa aula e nas anteriores, certo? Então é isso, irmãos. Vamos encerrar a nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente se vê. Deus te abençoe.